Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um componente que a gente usa muito, a gente usa em vários tipos de projeto diferentes, que é o relé. É engraçado que muitas vezes a gente usa tanto, fala tanto sobre o relé, só que para que ele serve? Você já parou para pensar o que tem dentro do relé, o que tem dentro dessa caixinha preta aqui dentro? O relé nada mais é do que um interruptor. Então, da mesma forma que você tem um interruptor que liga e desliga as lâmpadas, quando você coloca o dedo para ligar e desligar a lâmpada, né? Então você tem o circuito ligado, os fios da eletricidade ligado aqui nos contatos, e aí do outro lado você vai ter a lâmpada, né? Quando você aperta com o seu dedo, a lâmpada acende, e quando você aperta de novo, a lâmpada apaga. Por quê? Esse circuito do interruptor, ele interrompe a passagem de corrente pelo circuito, né? Então, ele serve justamente para interromper a corrente. Pensa no relé como um interruptor, só que ao invés de ser o seu dedo ligando e desligando a luz, vai ser um sinal elétrico que vai ligar ou desligar a bobina do relé. Então, aqui dentro tem uma bobina que quando você excita ela, quando você alimenta essa bobina, ela vai puxar, ela vai ativar uma chave mecânica, ela vai puxar, como se ela fosse uma placa que está normalmente para um lado. Quando você aciona essa bobina, esse eletroímã, ela vai fazer essa chapa metálica bater, né? Você até escuta um barulho característico de relé, ele batendo, né? Que é justamente essa chapa metálica que está lá dentro, indo de um lado para o outro conforme você aciona ele. Tá? O relé você vai encontrar, por exemplo, em algumas televisões antigas, você consegue escutar aquele barulhinho do relé fazendo tec quando você liga ela. Você também tem em alguns carros, quando você liga e desliga a seta do carro, você escuta aquele barulhinho de tec, 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 tec. É justamente um relé que está batendo e desligando, né? Ligando e desligando para fazer a luz ligar e desligar no carro. Tem outros lugares também, a gente já viu relé em motores de geladeira para fazer a geladeira ligar e desligar, e até no dispenser de álcool em gel que a própria Robocor tem, a gente usa um relé lá dentro daquele circuito para ligar e desligar o motor da bomba peristáltica. Toda vez que você precisar de um interruptor nos seus circuitos, mecânico mesmo, totalmente mecânico, você pode usar um relé desse aqui. Então, toda vez que você precisar ligar ou desligar um contato, você vai usar um relézinho desse aqui. Existem alguns tipos de relé, no caso desse que eu estou segurando na minha mão aqui, é um relé de 5 volts. Ele ativa, né, ele excita a bobina e faz aquela chave mecânica bater, né, ir para um lado e ir para o outro quando você alimenta com 5 volts. Tem também de 12 volts, tem de 24 volts, né? Essas tensões que eu estou falando são tensões contínuas. E conforme você aplica essa tensão, a chave que está aqui dentro vai para um lado ou para o outro. Só tem um detalhe, quando você está usando com um microcontrolador, por exemplo, um Arduino, uma Raspberry Pi, um SP32, uma Blackboard Edge, a Vespa, seja lá qual for o microcontrolador, você não pode ligar o relé direto nesse circuito. Você não pode ligar a bobina do relé diretamente num pino digital do Arduino, porque você vai acabar puxando daquele pino digital muita corrente, que é a corrente que precisa para excitar a bobina desse relé, que é uma corrente que a placa ali, o microcontrolador, a porta do microcontrolador não tem para fornecer. Então o que vai acabar acontecendo? Você vai provavelmente queimar o microcontrolador. Para resolver isso, a gente tem os módulos relé, né? Então esse aqui é um módulo simples que a gente fabrica aqui na Robocor, e ele tem um circuito que de um lado você tem uma parte da lógica que vai fazer o acionamento do relé. É um circuito bem simples, é um transistor que você está acionando aí a base dele, e ele vai fazer o relé acionar e desacionar a partir de uma outra tensão à parte. Então a lógica fica aí separada desse acionamento. Com esse cara você já consegue usar com Arduino, Raspberry Pi, com o SP32, com as placas Blackboard, já consegue usar com todas elas, porque ele aceita. Por mais que a bobina dele seja em 5 volts, o sinal lógico pode ser um pouco menos. Então, por exemplo, você pega lá uma Blackboard Edge ou um SP32, que você tem uma saída de 5 volts para alimentar algum periférico. Você pode colocar nos pinos 5 volts de GND esses 5 volts, e no pino IN você coloca o pino digital que você quiser. Ou seja,
mesmo que o seu sinal digital de acionamento seja 3,3 volts, você consegue ativar a base do transistor que está aqui, então o relé vai ativar, você colocando então um sinal de 3V3 com alimentação de 5 volts. Quando você quer colocar mais relés em um projeto, você pode usar mais de um desse aqui, você pode usar 2, 3, 4, como você também pode usar as placas prontas que tem no mercado para acionar mais relés. Então, eu tenho aqui na minha mão esse outro exemplo de uma plaquinha que tem 4 relés. Então, você precisou de 4 relés no seu projeto, você pode usar uma placa dessa, você vai usar 4 pinos digitais, para cada um dos relés. Aí seu projeto ficou maior, você está acionando mais coisas ainda, por exemplo, você está fazendo uma casa inteira usando esses módulos para ligar e desligar a luz lá pelo seu celular e tal, fazendo uma automação bem legal. E aí você vê que 4 relés é pouco, você precisa de mais. Quando você precisa de mais, você tem uma outra opção, que é um módulo relé com 8 relés. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem 8 relés, para cada relé você precisa de um pino digital. Essas plaquinhas azuis aqui, toda vez que você quiser acionar um relé, você vai ter obrigatoriamente que usar um pino digital da sua placa, né? Chega uma hora que talvez fique um pouco inviável. Por exemplo, você chega aqui na placa que tem 16 relés, já é uma placa bem pesadona aqui, bem grande também, é uma placa para você acionar 16 relés. Isso quer dizer que você vai precisar de 16 portas digitais do seu microcontrolador. Dependendo do microcontrolador que você vai usar, você nem tem 16 portas disponíveis para fazer esse acionamento. Aí entra a ideia de um outro produto relacionado a relés que a gente fabrica aqui na Robocore, que a gente desenvolveu e fabrica aqui, que é o módulo relé serial, que é esse cara aqui. Qual que é a ideia por trás do módulo relé serial? Se você precisar de um relé, 2 relés, 4 relés, 8, 16, até 400 relés, você vai continuar podendo acionar todos esses relés usando só 2 pinos digitais da sua placa. Então, por enquanto essa placa funciona só com as placas em 5 volts, então Arduino Uno, Blackboard Uno, Blackboard Mega, Arduino Leonardo, todas essas placas que têm a sua lógica baseada em 5 volts, você vai poder usar esse cara aqui. E aí você consegue ligar, você pode ver que aqui em cima você tem um conector com 4 pinos macho virado para um lado, e do outro lado, você tem 4 pinos fêmea virado para o outro. O que você pode fazer? Se você precisar de 4 relés, você vai ligar aqui nesses 4 pinos a sua placa Arduino. E aí você vai acionar cada um deles com uma biblioteca que a gente criou para esse módulo, e aí você põe lá uma funçãozinha bem simples para acionar o relé que você quer. Se você quiser mais relés, você vai pegar uma outra placa dessa aqui e vai conectar do lado aqui. Vai fazer um módulo maior aqui de 8 relés. E assim, sucessivamente, você pode ligar um do lado do outro, você pode ligar vários, você pode ligar 10, por exemplo, você pode ligar 10 módulos desse cara aqui, um do lado do outro. Então, você tem 10 módulos vezes 4 relés, você tem 40 relés. E esses 40 relés, você vai continuar acionando com 2 pinos do seu Arduino. Ou seja, se você tiver 10 pinos disponíveis, se você precisar acionar 40 relés, isso é um projeto bem grande, que você tem muita carga para acionar, você vai continuar precisando usar só 2 pinos digitais da sua placa. Isso reduz muito a complexidade, principalmente do circuito. E o código não fica muito mais complexo, não. Você vai ter que importar uma biblioteca que a gente deixa disponível e a partir daí você vai usando, em vez de colocar lá o digital write com pino e high, você vai usar a funçãozinha da biblioteca do módulo relé serial. É bem tranquilo. A gente tem uns outros vídeos que falam especificamente do módulo relé serial que você pode pegar para ver e entender um pouquinho melhor como é que os códigos funcionam. É assim que o módulo relé funciona. Quando você começar, a primeira vez que você escutar o barulho de um módulo relé batendo, você vai começar a perceber que no seu dia a dia existem outros lugares que você ouve esse barulho. Então, a partir de agora, você vai saber que tem um relé lá dentro. Por exemplo, elevadores, a gente costuma ouvir esse tipo de barulho. Outros lugares também, a gente escuta esse tec-tec-teczinho, já sabe que é um relé que tem ali dentro. É um componente muito versátil. Sempre que você precisa de uma chave mecânica, você pode usar um desses caras aqui. Ele vai te ajudar a fazer muitos projetos que a gente tem visto mais o pessoal usando para projetos de automação residencial. Se você tiver alguma dúvida sobre o relé, sobre seu funcionamento, como que funciona o relé simples ou qualquer um desses módulos ou mesmo o módulo relé serial, entre em contato com a gente está aqui para te ajudar a fazer os seus projetos funcionarem com relés e outros componentes, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo.